Bom dia! Que bom ter você aqui para nossa segunda aula dessa série de episódios dos segredos do emagrecimento. Primeiro, quero te desejar uma feliz Páscoa, que o seu dia seja muito abençoado, que Jesus possa renascer no seu coração, no coração da sua família e que a partir de agora a gente tenha mais fé e mais esperança para seguir, né, o nosso caminho aí. E vamos lá para nossa segunda aula. Ontem já teve um monte de feedback, um monte de insight, foi muito bom, mas olha, se prepara porque hoje vai estar melhor ainda. Então vamos lá, vamos para nossa segunda aula. Nessa aula, a gente vai falar sobre a técnica infalível para quando você exagerar. Aconteceu, eu tentei fazer todas as estratégias da aula 1, mas mesmo assim não consegui resistir, não tive autocontrole. E agora, o que eu faço? Então vamos lá, a gente vai falar aqui nessa aula e tem uma técnica, olha, sério, é infalível mesmo, você não vai se arrepender de assistir essa aula, então fica comigo aqui. E já aproveita e compartilha com mais pessoas essa aula. Leva essa informação para mais pessoas, aquela pessoa que sempre fala, nossa, fui lá, exagerei um monte. Então, vai lá e compartilha com ela, que eu tenho certeza que ela vai adorar assistir essa aula e saber o que ela pode fazer depois que ela exagerar. Vamos lá, então? Então, ontem, basicamente, a gente falou do que você precisava fazer antes, né? O que eu faço antes, como que eu me organizo antes para eu poder comer. Agora, a gente vai falar do depois, né? Então, o que eu vou fazer depois? Então, a técnica que eu já falei que a gente vai falar, o que fazer quando exagerar, como solucionar esse exagero e quais as melhores técnicas para evitar o acúmulo de gordura, porque basicamente é isso que acontece, né? Você comeu em excesso, seu corpo vai absorver. E por fim, a gente vai falar o que fazer para não deixar mais os excessos acontecerem, né? Isso é um problema realmente, né? Porque vai te prejudicar não só na questão do emagrecimento, mas também em questão de saúde. Então a gente precisa trabalhar isso, né? O que eu posso estar fazendo para não deixar mais esses excessos acontecerem? Tudo isso você vai aprender na aula de hoje, então fica comigo. E lembrando, vou relembrar você, não esquece, tá? Que tem presente para quem assistir as 3 aulas. E olha, o presente vai valer muito a pena. Amanhã você vai saber o que é. Vamos lá, então. Então, o que fazer quando exagerar? O que você pode estar fazendo quando você exagerar? Vamos lá, então. Então, existe um manejo pós-festas. Algumas estratégias, algumas orientações que você pode estar fazendo aqui para amenizar o estrago, digamos assim. Coloco amenizar entre aspas, por quê? Porque depois que você já comeu, o teu corpo já absorveu. Então, não tem como a gente ir lá e desabsorver, né? Teu corpo já fez a digestão, já foi, já era. Não dá para fazer mais nada. Mas as estratégias que você fizer no dia seguinte vão te ajudar a diminuir essa absorção, a diminuir esse acúmulo de gordura, ok? Então, volte para a rotina alimentar quanto antes. Um erro super comum é as pessoas acharem assim, exagerei ontem, né? Então, digamos, hoje na Páscoa você foi lá e tentou se controlar, mas mesmo assim deu uma exagerada, achou que deu uma exagerada. O que você deve fazer no outro dia? Voltar para o teu ritmo normal. As pessoas acham que elas precisam ficar sem comer no outro dia. Não precisa. Escuta isso que eu tô falando. Não precisa. Por quê? Porque o teu corpo já absorveu tudo que você comeu ontem. Não adianta você querer tirar do amanhã. E pelo contrário, se você tirar amanhã, né, da tua alimentação, o teu corpo vai entender assim, ué, ontem veio muito. Lembra da média da semana que eu falei? Se ontem veio muito e hoje não veio nada, o que ele vai entender que ele tem que fazer? Peraí, tem alguma coisa errada. Vai ficar faltando aqui nos próximos dias, então eu vou estocar. Então, em vez de você ajudar o teu corpo a eliminar esse excesso mais rápido, você vai fazer ele acumular ainda mais. Então, não faz isso, não precisa tirar nada. Já já a gente vai falar da estratégia infalível, aí você vai entender algumas coisinhas que você pode fazer para dar uma mãozinha extra, tá? Então, volte para tua rotina normal. Toma o teu café da manhã, faz o teu lanche, faz o almoço, faz lanche da tarde, faz o jantar, tudo normal. Só que, obviamente, tenta não comer nada de diferente no outro dia. Sobrou ovo de Páscoa dos filhos, deixa para os filhos. Sobrou uma sobremesa, distribui para alguém, tá? Não fica levando esses excessos mais adiante, porque daí sim vai ser ruim, tá? Mas você pode voltar para tua rotina saudável normal. Não faça restrições, né? Era o que eu estava falando. Se você privar o teu corpo de nutrientes, ele vai entender que ele precisa estocar em vez de mandar tudo embora. Além do que, você fazer restrições vão fazer a tua fome aumentar. O que acontece? Geralmente, quando a gente come mais num dia, no outro dia a gente não acorda que parece que tá com uma fome enorme, uma fome fora do comum.
Isso vai acontecer exatamente porque você forneceu mais calorias. Então, você está vindo de uma média onde não tem tanta caloria, aí um dia vai subir um pouco. Aí o que o teu corpo vai entender? Peraí, se ele me deu mais ontem, por que não pode me dar mais hoje? Vou mandar alguns sinais de fome aqui para ver se vem mais. Então, um dia após, depois o excesso, é normal você sentir um pouco mais de fome. Mas se você voltar para a tua rotina, você vai ver que no dia seguinte o teu corpo vai falar, voltou tudo ao normal, então eu não preciso mais sentir tanta fome assim. Tá? Então aguenta a fome aí porque vai ajudar. E a restrição também pode levar a episódios de compulsão, né? A pessoa achar que ela precisa tirar a comida do outro dia e aí fica, sei lá, tira o café da manhã, tira o almoço, decide fazer um jejum louco lá para ver se ajuda e na verdade vai mais atrapalhar. E aí a hora que for comer, vai comer exageradamente. Então não faça restrição, tá? Restrição não, coloca isso na tua cabeça. Já que eu tô tomando água, é a próxima orientação. Dobra a hidratação. Porque alimentos que você não está acostumado, como açúcar, farinha branca, vão gerar uma pequena inflamação no teu corpo. E se você não tiver hidratado o suficiente, essa inflamação vai ser pior, além de que você vai ter mais retenção. Então lembra que eu falei da água antes, a água durante, agora a água vem depois também. Então capricha na água. Se você é acostumado a tomar 2, toma 3. Se você é acostumado a tomar 3, toma 4. Só nesse dia, tá? Dá uma caprichada aí que a água vai ajudar a liberar um pouquinho mais rápido, fazer funcionar o intestino, diminuir essa inflamação, tá? Então capricha na água aí. Inclua mais fibras na sua alimentação. E quando eu digo fibras, é das verduras, das frutas, dos alimentos integrais, não só da aveia, da chia e da linhaça. Elas são bem-vindas, claro, né? São grãos, mas você pode caprichar aí, consuma mais salada, mais verduras, mais fibras. Por quê? Porque as fibras elas ajudam a captar tanto o excesso de açúcar quanto o excesso de gordura e não deixam ser absorvidos. Elas encaminham esse excesso lá para as nossas fezes e isso ajuda a não absorver tanto. Então capricha aí no dia, já de manhã já come uma fruta, já coloca uma chia, coloca uma linhaça, na salada do almoço coloca uma chia, coloca uma linhaça, coloca uma aveia ali no lanche da tarde. Então, quanto mais refeições você conseguir, né, colocar as frutas, as verduras, as fibras vão ajudar muito, tá? Você vai eliminar esse excesso mais rápido. Consuma os alimentos anti-inflamatórios. E aqui a gente entra num grupo que realmente é frutas, verduras e legumes, né? Eles vão ajudar aí a diminuir a inflamação, exatamente essa inflamação que eu estava falando. Mais para frente eu vou especificar cada um deles, tá? Mas basicamente aqui a gente tem os grupos vermelhos, né? Que são ali as frutas vermelhas, tudo que vier, né? Da melancia, morango, beterraba, tudo que for coloração uva, coloração mais verde, roxo, verde, vermelho e roxo, eles trazem esses nutrientes anti-inflamatórios, tá? E consuma os vegetais verdes escuros, porque os verdes escuros ajudam na funcionalidade do fígado. Então, principalmente se você bebeu, tá? Capricha nos verdes escuros no outro dia, que o fígado vai se recuperar um pouquinho mais rápido. Que são algumas estratégias. A gente vai esmiuçar isso aqui um pouquinho mais pra frente. Mas agora, eu quero falar com você, né? Como que você vai solucionar o exagero? Agora é a técnica infalível. Agora é a hora de pegar o papel e a caneta para você anotar. Essa técnica infalível você vai falar assim, como que eu não pensei nisso antes? Faz total sentido. Então, vamos lá. Então, como que você vai solucionar esse exagero? Em apenas uma semana, você pode reduzir as calorias e aumentar o gasto calórico. Uma semana só, 7 dias, tá? Então, a gente vai recapitular o exemplo da aula de ontem, onde a gente tinha uma mulher que tinha uma taxa metabólica de 1.550,10 ao dia e ela tinha um gasto de 2.138,26. E aí você deve estar se perguntando, tá, Nani, por que você está recapitulando isso? Porque eu quero te mostrar como que você faz para aumentar o teu gasto calórico. Nessa uma semana depois desse exagero, a gente vai reduzir pouca coisa para baixo da taxa metabólica, o consumo de calorias, e vai aumentar esse gasto calórico. Para quê? Para não deixar, para virar 0 a 0, né? Para não deixar isso acontecer mais, né? Para não deixar o corpo absorver tanto, digamos assim. Então vamos lá. Como que para não absorver tanto, não, vou corrigir, né? Não vai ser para não absorver tanto, porque ele vai absorver. Vai ser para você ter um gasto maior, para você não deixar acumular tanta gordura, certo? Vou corrigir essa frase aqui para não ficar estranha aqui a forma que eu falei. Então vamos lá, como que você faz para aumentar, né, esse gasto calórico? Aumentando o teu fator atividade. Lembra que eu falei do fator atividade física, ela sedentário, pouco ativo, moderadamente ativo, muito ativo, extremamente ativo?
Então, digamos, eu exagerei agora na Páscoa e agora eu quero solucionar esse exagero. Então, em vez de estar pouco ativo, que era 2, 3 vezes na semana, você vai aumentar para moderadamente ativo, 4 a 5 vezes na semana. Então, a gente vai pegar esse gasto, né, essa taxa metabólica, que é o cálculo aqui, 1.510, que era do exemplo, vezes 1,55. Então, eu estou aumentando de 1,375, que era no exemplo, para 1,55. Então, veja que esse gasto vai aumentar de 2,138 para 2,410. Olha, a gente aumenta o gasto em 300 calorias. E aí, o que você vai fazer? Então, nessa semana aqui, em vez de consumir as 1.600, você vai consumir 1.500 calorias ao dia. Vai baixar apenas 50 calorias da tua taxa metabólica. Não pode baixar isso aqui para 1.100, 1.000 calorias, 1.200. Não pode deixar faltar tanto. Deixa próximo da tua taxa metabólica. Então, aqui eu tirei 55 calorias. Porque aí o teu corpo vai entender, não tá tão fora do que eu preciso para funcionar. E como tá tendo um gasto maior, tá vindo um pouco menos, a gente vai ter um déficit maior. Tá? Mas isso é uma técnica para 7 dias. Não é para fazer mais do que 7 dias. Se você quiser continuar fazendo um gasto de atividade maior, não tem problema, isso é legal. Porque mesmo consumindo as 1.600, você vai estar gastando mais, então vai ter um déficit maior do que era antes. Então faz uma semana em 1.500 calorias e daí na outra semana você volta para as suas 1.600 e aí pode manter o gasto, né, mais alto que não vai ter problema nenhum, tá? Mas essa estratégia de aumentar o gasto e diminuir para baixo da taxa é só por 7 dias. Vou enfatizar muito isso, tá? 7 dias só, né? Só depois do exagero. Aí depois você volta para a tua normalidade. Combinado? E aí, se a gente pegar, então, 2.410, que é o gasto, menos as 1.500, a gente vai ter um déficit de 910,40 calorias. Olha só, a gente aumentou o déficit lá, que era 500 e pouquinho, para 900. Então, aqui a gente vai ter o quê? Um gasto calórico muito maior e, consequentemente, a gente vai ter uma perda menor, tá? Então, ó, vai ter um déficit de 538 não, deve ser 940, eu esqueci de trocar aqui, tá? Mas é 910,40 ao dia, que dará uma perda de 3,5 kg ao mês, né? Se isso fosse mantido ao mês. Mas como eu falei, não é para manter o mês inteiro, só por 7 dias. Eu só quis mostrar aqui para vocês como seria mais interessante praticar mais atividade física. Então, voltando aqui, se você, Manani, mas eu já sou muito ativa, então você vai ser extremamente ativa, né? Vai fazer exercício aí 2 vezes na semana, 2 vezes ao dia. Eu sou moderadamente, então eu vou passar para muito ativo, tá? Você só vai aumentar o nível de fator atividade física por 7 dias, então isso não é impossível de fazer. Então vai caprichar ali uma semaninha depois e baixar um pouquinho as calorias, sem que o corpo sinta muito. Então você vai pegar essas 1.500 e vai redistribuir lá no teu dia. Não é para comer 1.500 e ficar fazendo um jejum louco e fazer outras estratégias. Não, é para distribuir da mesma forma que eu ensinei ontem, só que em 1.500 calorias. Assim o teu corpo vai entender, tá vindo um pouquinho menos, mas tá vindo, tá tudo bem. E ela tá gastando mais, então eu não preciso estocar isso aqui, tá? Então é como se fosse uma estratégia de choque aqui, a estratégia infalível para quando você exagerar. Compreendido? Reforçando, 7 dias só, não façam loucuragem, porque se você fizer mais do que 7 dias, depois, a hora que você dá uma exagerada de novo, teu corpo vai entender, tava vindo muito pouco, agora tá vindo muito, e aí ele vai estocar mais, tá? Então, você vai fazer um efeito ao contrário do que a gente quer fazer. Então, dá para fazer isso aqui de 5 a 7 dias, daí na outra semana você volta vida normal, volta para as suas 1.600 calorias, volta para a tua atividade mais tranquila. Lógico que a atividade física, se você conseguir manter sempre um ritmo mais constante, é muito mais interessante para você. Mas principalmente voltar o cardápio para o que era antes, tá? Ok? Então, essa foi a técnica infalível. Se você tem alguma dúvida, Nani, não entendi. Peraí, não entendi. Coloca aqui nos comentários que eu vou ajudar você, tá? Eu ajudo você a esclarecer. E agora, nós vamos para as melhores técnicas para evitar o acúmulo de gordura. Então, a gente já fez uma estratégia hard aqui, né? Uma situação onde você vai caprichar ali, vai evitar, né? Uma estratégia um pouquinho mais agressiva. Agora, a gente vai falar quais são as melhores técnicas para evitar esse acúmulo de gordura. Não quero, além, né, de fazer essa outra estratégia, eu quero fazer mais coisas para que eu consiga evitar esse acúmulo. Então, gastar mais calorias, que a gente já falou, né? Então, aumenta o teu nível de atividade física.
Consuma alimentos termogênicos. Os alimentos termogênicos, eles aumentam a nossa temperatura corporal, né? Então, isso ajuda a gente a transpirar mais, sentir mais calor e faz automaticamente a gente queimar mais calorias. Quais são esses alimentos? Pode ser canela, pode ser gengibre, pode ser pimenta, pode ser guaraná. A temperatura do alimento também, consumir o alimento um pouco mais quente, também dá aquele suador, isso aumenta, né, a nossa termogênese. Então, estão relacionados mais com esses alimentos que esquentam o nosso corpo, que aceleram um pouquinho os batimentos cardíacos. Então, isso ajuda, né, a ter uma queima um pouquinho maior de calorias aí. Só que, aqui é um aviso bem importante. Esses alimentos, eles só devem ser consumidos no máximo até as 3 horas da tarde. Não pode passar das 3 horas da tarde, por quê? Porque eles vão mexer com o teu sono. Eles têm uma durabilidade aí de estar funcionando, né? Ter essa funcionalidade deles durante pelo menos aí 8 a 12 horas, né? A canela que vai até 12 horas aí. Cafeína também, né? Eu nem coloquei o café aqui porque quem toma café não vai fazer surgir muito efeito, tá? Então, o ideal é que você consuma até as 3 da tarde esses alimentos. Então, faz um chazinho de canela de manhã, coloca um gengibre na água e daí às 3 horas da tarde você retira. Coloca a pimenta na comida do almoço, né? Pode usar o pó de guaraná também, mas até as 3 da tarde. Mais do que isso não, que vai prejudicar o seu sono. Consumir alimentos diuréticos, e aqui também já vou abrir um parêntese para falar que não adianta você consumir diurético se você não está tomando água. Se você tem dificuldade em tomar água, não toma o diurético, tá? Que vai atrapalhar. Você vai eliminar o pouco de água que você está ingerindo. Mas não, Dani, eu segui certinho ali, caprichei, dobrei a quantidade de água que eu estava tomando para esses dias. Você pode usar o diurético, que aí ele vai te ajudar a não ter tanta retenção. Então, aqui você pode usar os chás de hibisco, chá verde e chá de cavalinha. E algumas frutas, as frutas que são ricas em água, como melancia, melão, também são diuréticas e ajudam a eliminar esse excesso de água, tá? Então, você pode consumir desde que você esteja hidratado corretamente. Ter dificuldade para tomar água, uma semana toma bem, uma semana toma mal, não use os diuréticos. Agora, se você tem o hábito, não, Dani, eu tomo muita água mesmo, é sempre, não falho o final de semana, aí pode consumir. Aumentar o consumo das fibras, que eu já falei, né? Então aumenta aí essa quantidade de fibra. E também os alimentos detox, né? Até é legal se você gostar, se você quiser fazer isso, mas só se você gostar. De um suco verde, eu gosto, né? De um suco verde, de um caldo verde, você pode fazer uns 2, 3 dias aí depois do exagero, tá bem? Então aqui os alimentos detox, o que a gente tem? A gente tem abacaxi, couve, limão, gengibre, o chá verde, capim-limão, tá? Então, todos esses alimentos você pode fazer, bem como você pode fazer uma opção ali de suco, né? Bater o suco verde ali 3, 4 dias tranquilamente, não tem problema nenhum. E a mais importante, que eu acho que é a principal de tudo, é você trabalhar o não se culpar. Né? Eu já falei ontem, gente, comida não é veneno, né? Que muitas pessoas assim, meu Deus, não consegue ficar sem comer pão. Gente, não precisa disso. Não precisa desse terror nutricional, não precisa ficar sem comer as coisas que você gosta. Você só precisa comer com técnica e com estratégia. E trabalhando isso, que tá tudo bem de vez em quando você comer uma sobremesa, tá tudo bem de vez em quando você sair comer uma pizza com a tua família, tá tudo bem você comer um ovo de Páscoa aí na Páscoa, tá tudo bem, tá? Não fica se culpando, se torturando. Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu comi tanto? Isso atrapalha mais ainda, você fica mais ansiosa, você fica mais eufórica, e aí vem esse sentimento de frustração, aí você fala, agora eu já comi mesmo, então eu vou chutar o balde. Então você precisa trabalhar esse comportamento, esses sentimentos, porque tá tudo bem você comer, tá? Você é livre para fazer as suas escolhas, você é livre para comer o que você quiser. Eu quero que você trabalhe muito isso aí na tua cabeça, para você parar com essa história de ficar, meu Deus, se torturando, porque depois vira realmente uma tortura e você se sente tão mal por uma coisa que era para ser prazerosa, que era um momento para você comemorar em família, que era um momento para você comemorar algo especial, para estar com as pessoas que você ama, e aí você vai ficar se culpando para quê? Para de fazer esse momento ser um momento torturoso e passe a fazer esse momento a ser um momento gostoso, tá bem? E aos pouquinhos você vai melhorando essa questão aí com a comida, tenho certeza. Certo? Então essas foram as demais estratégias que você pode fazer além da técnica infalível lá que a gente falou.
E agora, o que eu posso fazer para evitar que os exageros aconteçam novamente? Nani, eu gostaria muito de ir lá e comer só um pedaço e me sentir bem, mas eu ainda não consigo fazer isso. Então, o que você pode já ir começando a trabalhar? Lógico que isso é um processo demorado, não é da noite para o dia que você vai conseguir fazer isso aqui tudo lindo, maravilhoso, né? Tudo que eu estou ensinando nessas aulas. Mas a prática faz a gente melhorar, né? Eu sempre falo, igual quando a gente começa a caminhar. Você precisa engatinhar primeiro para depois caminhar, para depois correr. É difícil um bebê já sair correndo, né? Pode acontecer os casos raros aí, mas é muito difícil. Então, existe um processo para você passar. Então, não se sinta assim, ai meu Deus, só acontece comigo. Não acontece só com você. Tem várias pessoas que têm essa dificuldade, mas conforme você for tendo consciência e for colocando em prática no teu dia a dia, tenho certeza que você vai melhorar, tá? Então, não se cobre tanto, vai aos poucos, faça o que é possível. E aí, o que eu vou ensinar agora, você vai ver que vai fazer mais sentido. E aí, aos pouquinhos, você vai melhorando cada vez mais. Então, o que você pode fazer, né, para evitar que esses exageros aconteçam novamente? Trabalhando o teu autocontrole, né? E como que faz isso, né? Essa palavrinha é tão difícil, autocontrole. Então, às vezes a gente não tem controle do que a gente faz, né? Então, a partir de agora, você vai começar a fazer algumas coisas para você melhorar esse autocontrole. Então, primeiro, você precisa melhorar o teu comportamento alimentar. Você precisa fazer as pazes com a comida. Você precisa ir entendendo que a comida não é um vilão, não é coisa para você ficar se torturando. Então, esse é o primeiro passo. Então, como que você vai fazer isso? Você vai fazer uma análise de como foi o seu comportamento. Então, hoje, depois da Páscoa, lá depois do almoço em família, depois do dia todo, como que foi meu comportamento com a comida? Eu acho que eu ainda exagerei no doce, porque o doce é meu ponto fraco. Não, eu acho que eu comi bastante salada, eu fiz as estratégias, foi legal, então isso eu posso continuar. E a parte do doce eu preciso melhorar, tá? Então veja os pontos negativos, mas veja os positivos também. O que você fez que foi bom? Eu comi mais carne, não comi tanto carboidrato, isso foi bom. Eu troquei o refri por uma água com gás. Em vez de tomar cerveja, tomar, sei lá, uma caixa de cerveja, eu tomei 6, já é uma melhora, tá? Então, valorize as conquistas que você teve. O problema é que a gente come e daí fica se torturando. Por que eu comi? Por que eu fiz assim? Por que eu fiz... Gente, já fez! Então, o que você precisa fazer é avaliar o que você pode melhorar para a próxima, porque terão próximas, eu tenho certeza que terão, né? Então, vai ter um aniversário, vai ter uma festa, você vai comemorar alguma coisa, aniversário de filho. Então, o que você pode fazer para melhorar o teu comportamento? Aí, a próxima pergunta que você vai se fazer é quais os sentimentos que fizeram você comer em excesso? Então, por exemplo, vou dar um sentimento bem comum que acontece quando a gente se reúne em família. A gente tem o afeto com a comida, né? Por quê? Porque é um afeto reunir toda a família. Às vezes alguém fez uma sobremesa só porque você gosta. Então, existe esse afeto. Então, talvez o que vai fazer você comer a mais é esse afeto com a comida. Em outros momentos pode ser outras coisas, às vezes vai ser ansiedade, às vezes vai ser, sei lá, eu estava triste nesse dia, ou eu estava muito feliz, né? Então você precisa saber qual o sentimento que fez você comer em excesso. Ou às vezes pode ser o sentimento da compulsão mesmo, né? Eu estava me privando muito e hoje senti que liberou, né? Então pode ter esse sentimento aí da culpa também, né? E é isso que a gente precisa evitar depois, para você não desistir, não sentir essa frustração. E como pode se comportar melhor no próximo evento? O que eu posso fazer para me comportar melhor? Será que talvez eu levar a minha água para não faltar, porque chegou lá não tinha água, acabei nem tomando água no dia? Será que talvez eu não ficar tão perto dos doces, porque eu fiquei lá perto dos docinhos e daí fiquei comendo um de cada vez e isso me atrapalhou? Ou talvez eu possa me distrair mais depois que eu comer, sair da mesa e brincar com as crianças, né? Sei lá. Vê aí como que você pode se comportar melhor nas próximas vezes, ok? E lembre-se, coloquei uma frase bem impactante aqui, que você não precisa ser escrava da comida. A maioria das pessoas são escravas da comida. Tudo vira em torno do comer. Tudo que eu preciso é comida. Eu vou num lugar só pensando na comida. Você se torna escrava da comida.
Não seja escrava dela. A comida, ela está ali para nos alimentar, mas também para nos servir de momentos gostosos com quem a gente está, com quem a gente ama, mas a gente não pode ser escravizada por ela. Você precisa ser livre para fazer suas escolhas, você precisa dominar a comida e não deixar a comida te dominar, tá? Então aqui a gente entra muito numa parte de comportamento, de melhorar nossas crenças, de combater nossos sabotadores. Aqui eu coloquei só 3 perguntinhas, mas isso aqui é muito mais profundo, mas é só para você começar a se atentar a esses pontos e ver que é possível sim você ir lá comer e se sentir bem, que é isso que eu quero que você aprenda com essas 3 aulas aqui, ok? Essa seria a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido as técnicas aí, principalmente a técnica infalível. Mas se você ficou com alguma dúvida, como eu falei, coloque aqui abaixo. Vou reforçar para você curtir, para você compartilhar, né, esse vídeo, porque quanto mais curtidas tem, quanto mais compartilhamento tem, mais o YouTube vai entregar aí para mais pessoas. Então capricha aí, coloca o dedinho no curtir, já compartilha aí, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, porque como eu falei, ele expira dia 11, tá? Então amanhã tem a última aula, eu vou deixar até terça, depois as 3 aulas vão sumir daqui, ok? E amanhã a gente vai falar do melhor método para emagrecer definitivamente. Eu peguei dores bem específicas, né, que seriam só do excesso, mas a gente sabe que vai muito além disso, e amanhã eu vou ensinar para você qual que é o melhor método. Então não perde. Lembrando que tem presente, não esquece. Se você não participar, você não vai poder ganhar o presente. Então eu te espero amanhã. Mais uma vez, uma feliz Páscoa, que você tenha um lindo dia aí, que você comemore muito com a sua família. Beijo, te espero amanhã.